Olá, meus amores, como é que vão esses estudos aí? Tudo indo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez junto com você para a nossa quarta aula de Direito Constitucional e entrar em mais um assunto que vai nos garantir a aprovação. Sabe por quê? Porque nós estamos estudando com qualidade, com bastante qualidade. Eu tenho certeza que antes de você chegar nessa videoaula, você estava um pouquinho cansado. Eu sei que o bloco de questões estava um pouco massivo, um pouco cansativo, porque até para quem já teve contato com a matéria de Direito Constitucional, esse assunto que nós vamos estudar parece ser um pouco mal compreendido. É um dos assuntos que as pessoas têm mais dificuldade. Por isso que eu repito aquele nosso método. Tira o celular de perto, é hora de focar, é hora de concentrar. Lá no Google Drive já está disponível para você um mapa mental. E eu vou fazer o seguinte pedido: assista essa aula com o mapa mental impresso na sua mesa. Eu quero que você faça anotações em cima do mapa mental. À medida que a gente for conversando aqui, que a gente for entendendo o assunto, use o seu mapa mental, vai tentando ligar uma coisa com a outra. Bom, nós sabemos que a nossa Constituição Federal, já mostrei a minha algumas vezes para vocês, elas têm diversos artigos. E nós já vimos que o preâmbulo não tem força normativa, mas que o corpo dogmático e o ADCT têm força normativa. E é por isso que José Afonso da Silva, certo dia, se debruçou a estudar as normas constitucionais, porque ele percebeu uma coisa: algumas normas, vou falar de uma forma mais fácil, alguns artigos tinham uma eficácia completa. À medida que ela era publicada, ela já tinha efeitos, ela já conseguia vincular, obrigar certas situações, trazer garantias a certas pessoas, mas ao mesmo tempo existiam normas que pareciam mais fraquinhas, digamos assim, no ordenamento jurídico. Que ela estava lá escrita na Constituição, mas ela só estava escrita. A gente não conseguia fazer nada com aquela norma, porque às vezes ela ainda precisava de uma norma para regulamentar ela e assim sucessivamente. Mas respira. Nós vamos estudar a divisão que José Afonso da Silva fez e eu garanto a você que esse assunto nunca mais vai parecer difícil. Não porque eu vou falar de um jeito mais fácil, mais simples, mas porque eu tenho certeza que você está concentrado, que você está prestando atenção nessa aula, que você já está com o seu mapa mental do lado e juntos, com fé em Deus, vamos conseguir derrubar esse assunto. Ele não vai ser mais um problema. Quando a gente estiver respondendo nossa prova de concurso, essa questão é de assertiva certeira. Não tem erro, não tem erro. Vamos lá. José Afonso da Silva definiu que a Constituição tinha 3 tipos de normas aplicáveis. Normas que tinham aplicabilidade plena, normas que tinham aplicabilidade contida e normas que tinham aplicabilidade limitada. Já preste atenção nos detalhes, nenhum nome é dado por acaso. A gente não está estudando biologia, que tem aqueles nomes estranhos. Aqui, quando um estudioso, um filósofo, ele fala alguma coisa, ele dá nome a alguma coisa, tem um porquê. Vamos repetir os nomes: plena, contida e limitada. Você percebe que nessa escala de cima para baixo, a força vai perdendo. Força plena, uma força um pouco mais contida e uma força limitada, ou seja, uma força totalmente enfraquecida, que tem seus limites. Então você percebe que de cima para baixo, força plena, contida e limitada, as leis plenas seriam mais fortes, mais aplicáveis do que as contidas, e as contidas seriam mais fortes, mais aplicáveis do que as limitadas. Não é isso mesmo? Mas vamos entender cada uma passo a passo. As normas plenas, elas têm umas 3 subdivisões e eu vou explicar para você cada uma. Ela é imediata, direta e integral. Vamos lá então? A norma plena é imediata, direta e integral. Olha o nome, imediato. O que é uma coisa imediata? Que começa o quê? Ali, na hora. Então, uma norma é plena quando ela é imediata, ou seja, assim que ela foi publicada,
ela já passou a exercer os seus efeitos principais. Aquela norma, assim que ela foi publicada, os seus efeitos principais já poderiam entrar em vigor, já poderiam produzir efeitos. Ela é direta porque ela vai direto ao assunto. Olha que o nome sempre vai ter algo a ver. Então, a norma sempre é plena quando ela é imediata. Porque ela, assim que já entra no ordenamento jurídico, ela já pode produzir os seus efeitos principais. E ela é direta porque ela vai direto ao assunto. Decore assim. Como é que ela vai direto ao assunto, Laís? Existem algumas leis que, para serem exercidas, elas precisam de outras leis. Já uma norma, quando ela é plena, quando ela é autossuficiente, ela é direta. Por que ela é direta? Porque ela não precisa de uma lei para fazer uma ponte. Ela vai diretamente ao seu assunto. Ela não precisa de uma lei que regulamente, que faça ela ter aplicabilidade. Ela vai direto ao seu assunto. Ela não precisa de uma lei que a regulamente para que ela possa produzir os seus efeitos. Então vamos recapitular? Uma norma plena. Ela é imediata, porque ela vai direto ao assunto. Assim que ela entra no ordenamento jurídico, ela já pode produzir os seus efeitos principais. Uma norma, ela é direta, porque ela vai direto ao assunto. Ela não precisa de uma lei para fazer ponte. Ela vai direto. Ela não precisa de uma lei para produzir os seus efeitos principais. E ela é integral. O que é integral? Uma coisa integral, que não pode ser repartida, ou seja, o poder público no futuro não vai trazer limitações aos efeitos essenciais dessa norma. Calma, que eu sei que essa última característica ficou um pouquinho complicada, mas eu vou te explicar, já explicando o próximo tópico de José Afonso da Silva. Uma norma plena, ela é imediata, direta e integral, tá bom? Imediata, direta e integral. Uma norma contida, ela é imediata. Também, assim como a plena, assim que ela entra no ordenamento jurídico, ela já pode produzir os seus efeitos principais. Ela também é direta, ou seja, ela não precisa de ponte, ela vai direto ao assunto. Uma norma contida, ela consegue atingir os seus efeitos principais sem precisar que nenhuma lei venha para regulamentar. Ela não tem essa necessidade. Ela consegue por si só produzir os seus efeitos diretamente. Agora aí nós vamos entrar na diferença da plena para a contida. Vocês lembram que a plena era imediata, direta e integral? Uma norma de efeito contido, ela é imediata, direta, mas ela não é integral. Lembra que eu falei para vocês que integral seria uma coisa assim bem integrada, que não seria dividida, que o poder público posteriormente não poderia trazer limitações para aquela lei, para o núcleo daquela lei, para os efeitos essenciais daquela lei? Pois bem, numa norma contida, posteriormente, o poder público pode trazer limitações para os efeitos daquela lei. Lá está tudo grego para mim, então calma que a gente vai dar 2 exemplos agora. Vamos para a norma plena, e aí você já pode me dizer, olha para o mapa mental, a norma plena ela é imediata, ela é direta e ela é integral, ou seja, assim que ela entra no ordenamento jurídico, ela produz os seus efeitos essenciais. Ela vai direto ao assunto, ela não precisa de norma para regulamentar a sua existência, a produção dos seus efeitos. E ela é integral, ou seja, posteriormente o poder público não vai trazer limitações para os seus efeitos essenciais. Já a norma contida, ela é imediata, entrou no ordenamento jurídico, de forma imediata ela já pode produzir seus efeitos. Ela é direta, ou seja, ela vai direto ao assunto, não precisa de ponte, não precisa de norma para regulamentar o exercício dos seus efeitos essenciais, mas ela é não integral, ou seja, posteriormente, num futuro, o poder público pode de alguma forma restringir
restringir o seu campo de atuação, a atuação dos seus efeitos principais. Vamos ver isso na prática? Se você tiver com sua Constituição, se você tiver com acesso à internet aí, eu queria que você abrisse no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá para o artigo 37 da Constituição Federal. E o artigo 37, ele diz assim, é o famoso LIMP, para quem estuda para concurso. Já decora esse método mnemônico aí, vamos em frente. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Opa, nós temos uma norma plena. Como é que eu identifico essa norma, se essa norma é plena? Se esse artigo da Constituição tem os seus efeitos de aplicabilidade plenos. Aqui, quando nós lemos, nós podemos identificar que assim que esse artigo entrou em vigor, ele já imediatamente produzia efeitos. Ele já obrigava a administração pública, assim que ele foi promulgado, a agir com legalidade, com impessoalidade, com moralidade. Então, assim que esse artigo entrou em publicação em vigor, ele já produzia os seus efeitos essenciais. Ele era direto? Ele é direto ao assunto? É claro, ele não, em momento nenhum ele falou, depois que lei tal foi editada, a administração pública vai poder agir ou deverá agir com legalidade, impessoalidade, moralidade. Não, assim que a norma entrou em vigor, ela já imediatamente produziu seus efeitos e diretamente ela já ia ao assunto desejado. E ela é integral, Laís? Sim. Porque em momento nenhum ela deu abertura para que uma lei posterior, um ato posterior viesse a limitar. Ninguém no futuro vai poder chegar e falar assim, ó, seguinte, a administração pública vai poder agir com legalidade, impessoalidade, mas não precisa agir mais com moralidade não. Não precisa mais ser moral não, vamos limitar o efeito dessa lei aí. Não, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Porque essa lei é uma lei de eficácia e aplicabilidade plena, ou mais conhecida como autoaplicável. Assim que nasceu, imediatamente, ou seja, imediata, ela produziu seus efeitos essenciais. Assim que entrou no ordenamento jurídico, ela é direta, ela foi direta ao assunto, ela não precisou de uma lei para fazer uma ponte e ela é integral, ou seja, no futuro ninguém vai poder dizer, vamos reduzir esse artigo, vamos deixar esse artigo sem alguns princípios aqui, a administração pública vai poder trabalhar sem ser legal, sem a legalidade. Não, nunca vai acontecer isso. Começaram a visualizar dentro de uma lei quando a eficácia dela é plena? Conseguiram? Então vamos agora para o exemplo de um artigo que trata de eficácia e aplicabilidade contida. Vocês lembram? Vamos relembrar? Olha para o mapa mental, acompanha comigo. Ele tem uma eficácia e aplicabilidade contida quando ela continua sendo imediata. Assim que entrou no ordenamento jurídico, ela já produz os seus efeitos essenciais. Ela é direta, ou seja, ela não precisa de outra lei para que faça uma ponte, para que ela possa exercer os seus direitos, a sua eficácia e a sua aplicabilidade. Mas ela é não integral, porque posteriormente pode surgir algo que venha a limitar o seu campo de atuação. E aí eu chamo vocês para abrir a Constituição novamente. Gente, Constituição é boa demais de ler. Não adianta ler na internet não, se você tiver ela física aí, abre ela mesmo. Vamos lá. Artigo 5º da Constituição, inciso 8º. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 8º. E diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha a pegadinha aí.
Ela é imediata? É, gente. Assim que ela entrou no ordenamento jurídico, ela já podia produzir efeitos. Ela é direta? É. Em momento nenhum, esse artigo precisou de uma ponte, de uma lei que precisasse fazer uma ponte. Mas, no finalzinho, a gente lê assim, ó. É livre, né, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo às qualificações profissionais que a lei o quê? Vier a estabelecer. Então, no futuro, alguma lei poderia, e já acontece isso, eu vou dar um exemplo para você, limitar a atuação de uma profissão. Vamos dar um exemplo da advocacia? Até que as leis que regulamentaram a OAB viessem a existir, era livre. Você se formava como bacharel e num campo hipotético já poderia advogar. É tanto que até hoje tem algumas pessoas que falam assim, você se formou em advocacia, né? Não, a gente se forma em direito, se torna bacharel e precisa passar em qual prova? Na prova da OAB para se tornar advogados. Então veio uma lei posterior que limitou essa profissão. Ou seja, é um artigo, o artigo 5º, inciso 8º da Constituição, é um artigo que ele não é integral, porque veio uma lei posterior e modificou os seus efeitos essenciais. Agora não basta eu querer ser advogada, eu tenho que obrigatoriamente ser bacharel em direito, ter reputação ilibada, eu tenho que passar no exame da ordem. Então nós temos uma lei que veio posteriormente e que trouxe limitações a essa norma, a esse artigo. Ou seja, a diferença da plena para a contida é exatamente essa. Uma norma é plena quando nenhuma lei futura pode trazer limitações para ela. Lembra da administração pública? Ninguém pode chegar agora em 2020 e dizer o seguinte, que em Aracaju a administração pública não precisa trabalhar com legalidade não. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Porque a lei é plena, ela não deu essa autoridade para que uma lei posterior viesse a trazer limitações para o exercício dos seus efeitos essenciais. Já uma norma contida, lembre sempre do exemplo das profissões, porque inclusive é o que mais cai nas questões de concurso. O que é que ela traz para a gente? Ela traz a possibilidade de que uma lei no futuro limite a sua atuação, a sua eficácia, a sua aplicabilidade dos efeitos essenciais. Mas até agora tudo indo bem, tudo indo tranquilo, devagarzinho. Qualquer coisa você repete a aula, para, volta. Eu sei que a gente entra com uma série de nomenclaturas diferentes, novas, né? Limitada, pleno, tal, imediata, direta. Mas se você for devagarzinho, acompanhando com o mapa mental, prestando bastante atenção nos exemplos, indo para as questões, você vai conseguir matar as questões. Você vai conseguir entender, compreender o assunto. Então, até o momento, já entendemos a eficácia plena e a eficácia contida. Deixa eu fazer de novo aqui. Eficácia plena, ó a setinha para baixo. Eficácia contida e agora nós vamos para a limitada. Gente, a limitada, o próprio nome já diz, ela é muito limitada. Ela é não imediata, ela é imediata. Ou seja, no momento em que ela é posta no ordenamento jurídico, ela não consegue produzir os seus efeitos essenciais. É isso mesmo, Laís? Entrou um artigo aqui na Constituição que está aqui, mas não consegue produzir efeitos essenciais? É isso mesmo, porque é uma norma de eficácia limitada. Ela é imediata, ela não mais é imediata. Entra no ordenamento jurídico, mas não consegue de forma imediata produzir os seus efeitos essenciais. Por que, Laís? Porque ela também é indireta. Lembra que a contida, que a plena eram diretas? Lembra que a contida e a plena não precisavam de uma lei para fazer ponte, para que elas pudessem exercer os seus efeitos principais? Pois bem, na norma de eficácia limitada,
ela precisa obrigatoriamente de uma lei para que ela venha a produzir os seus efeitos essenciais. E essa é a principal diferença, essas duas diferenças da contínua e da limitada. Então, se a questão joga lá para você, pedindo para que você diferencie, você tem que lembrar: norma plena, imediata, direta, integral. Norma contida, imediata, direta, mas não integral. Norma limitada, mediata, indireta. E agora vamos para uma segunda subdivisão das normas de eficácia limitada que José Afonso da Silva trouxe para a gente. Uma lei de eficácia limitada, ela pode ser institutiva ou programática. E eu vou explicar isso para vocês trazendo exemplos. Vamos abrir a Constituição de novo? Vamos abrir a nossa Constituição Cidadã de novo? Vamos lá para o artigo 88. Dá pausa no vídeo aí, procura o artigo 88. Vamos ler juntos? Quero sua total atenção. Quero que você já identifique por que esse artigo tem eficácia limitada. A lei disporá, olá, futuro, no futuro, uma lei no futuro disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Por que essa lei é limitada? Quando ela foi colocada no ordenamento jurídico, ela já conseguia produzir os seus efeitos? Ela já conseguia criar e extinguir ministérios e órgãos da administração pública? Não, porque o próprio artigo traz uma limitação. Uma lei no futuro vai dispor sobre isso. Uma lei no futuro. Então, essa norma ela é totalmente limitada. Ela não consegue ser aplicada de forma imediata nem direta. Ela precisa de uma ponte para produzir os seus efeitos essenciais. Ela precisa de uma lei para produzir os seus efeitos essenciais. E como é que a gente entende que ela é institutiva? Porque ela está instituindo, ela está criando aqui, disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública, que é diferente de uma norma programática. Vamos ver como é diferente? Abre aí no artigo 7º, no inciso 4º. Vamos lá, trabalhar nossa Constituição. E agora a gente vai dar um pouquinho de risada com isso aqui, viu? Quem é trabalhador é assalariado. Nosso sonho era que isso aqui, fosse realmente efetivado. Vocês vão perceber de cara que é uma norma limitada. Vamos lá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Minha gente, o salário mínimo hoje em dia, ele consegue cumprir todo esse programa que foi previsto para ele? Não. No dia em que esse artigo foi publicado, ele conseguia trazer algum programa para ele? Conseguia? Não. Então, nós percebemos que é uma norma de eficácia, limitada. Porque no momento em que ela foi publicada, ela não conseguia produzir seus efeitos, ela dependia de uma lei posterior que fizesse a ponte, ela não é direta, ela não consegue ir diretamente ao assunto, e ela é programática, porque ela prevê um programa para o salário mínimo, toda uma série de requisitos que o salário mínimo precisava atender para que chegasse a produzir os seus efeitos máximos. Então, nós temos leis, artigos limitados, de eficácia limitada, que são programáticos,
como esse que nós acabamos de ler, e que são institutivos, que criam algo, que instituem algo, como nós lemos agora há pouco no artigo 88. E aí eu quero trabalhar com vocês uma pegadinha que acontece demais em concurso público, que é o seguinte: houve uma série de debates dizendo que os direitos e garantias fundamentais sempre seriam normas de eficácia plena ou contida. E aí é que eu digo para vocês, isso é erro. Os direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição, vocês podem ler aqui, ó, que é o título 2, envolvem os direitos e deveres individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os partidos políticos e os direitos políticos. Então, existem diversos artigos aqui dentro dos direitos fundamentais que são limitados. Mas, em contrapartida, olha aí o segredo, os direitos e garantias individuais, que é apenas um capítulo que está dentro dos direitos e garantias fundamentais, esse sim, só possui normas de eficácia plena ou contida. E agora, para a gente finalizar o nosso raciocínio, eu convido você a abrir a primeira questão que está lá no formulário que vocês responderam antes dessa aula e vamos responder juntos para ver se o entendimento sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais ficou 100%, ficou show de bola. Se tiver dúvida, pode anotar, pode colocar nas caixinhas de pergunta, no questionário seguinte você pode escrever que está com dificuldade em tal eficácia. Fique à vontade. Eu sei que é um assunto um pouco maçante, mas vai ficar gostosinho daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai entrar nos nossos direitos individuais, a gente vai começar a entender que nós temos liberdade religiosa, que nós temos direito à saúde, a lazer, à educação. Então, calma. Pode parecer penoso agora, mas vai ser maravilhoso quando a gente estiver assinando nosso termo de posse em concurso público, quando a gente puder virar para os nossos familiares e dizer: valeu a pena, mãe, valeu a pena, pai, esse tempo aqui estudando, esse tempo aqui ouvindo Laís falar de constitucional, bererê no meu ouvido. Então foca, não desiste, vamos responder essas questões juntos. E diz o seguinte: em relação à eficácia e à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar: as normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, uma norma de aplicabilidade direta, imediata e integral, ela é o quê? Plena, que admitem norma infraconstitucional posterior restringindo seu âmbito de atuação. Opa, peraí, não, ela é plena, ela não admite que norma posterior venha limitar seu campo de atuação. Então já elimina a letra A. Letra B. As normas constitucionais de aplicabilidade diferida imediata, aqui não é imediata, ela é o quê? Limitada. E a questão continua: que não são dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador infraconstitucional aos seus vetores, são de eficácia contida? Contida? A norma de eficácia contida é imediata? Não, ela é imediata. Olha aí para o seu mapa mental. Norma de eficácia e aplicabilidade contida, ela é imediata. Letra C. As normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, elas são o quê? Responde para mim. Direta, imediata e integral, ela é o quê? Plena, isso mesmo. Por não admitirem que norma infraconstitucional posterior restrinja seu âmbito de atuação, correto até aí, são de eficácia contida? Não, elas são de eficácia plena. Acompanha comigo letra D agora. As normas constitucionais que traçam esquemas gerais de estruturação de órgãos, ou seja, é uma lei, um artigo, uma norma, né? Que ela é o quê?
programática, né? Ela traz a estruturação dos órgãos. Entidades ou institutos são de eficácia plena? Não, gente, lembra sempre, foi institutivo, foi programática e não é imediata, nem é direta, ela é o quê? Limitada. E agora vamos para a letra E. As normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos, opa, falou programático, lembra do quê? Limitada. Que vinculam programas a serem implementados pelos poderes públicos para a concretização dos fins sociais, são de eficácia limitada? Correto. Letra correta, letra A. Já comentamos porque as questões anteriores não estavam corretas. Eu espero que você consiga responder o próximo questionário de forma muito simples. Vai dar tudo certo. Estamos juntos na corrida para aprovação. Até amanhã, até a próxima aula. E não esqueça, revisar é mais importante do que estudar. Nosso cérebro precisa se adaptar à constância daquele assunto, até que vire uma letra de música que a gente nunca vai esquecer. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima.